Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos fazer a correção da atividade da aula passada, tá bom? Perdoem a minha voz, que hoje tá um pouco rouca, tá? Mas é que eu tô gripada. Perdão aí, mas vai dar certo, tá? Então, vamos lá começar com a primeira questão. A questão diz o seguinte: verifique, em cada caso, se as equações são equivalentes ou não. Gente, o que as equações posso dizer quando que elas são equivalentes? Quando elas dão o mesmo valor, né? Quando elas são iguais, elas têm o mesmo valor. Nesse caso aqui, pessoal, vamos lá para a primeira. Tem assim, ó, x menos 8 igual a 6. Vamos resolver essa equaçãozinha? O que eu vou fazer para me resolver ela? Eu vou deixar tudo que é x de um lado e tudo que não é x do outro lado. Então, eu vou passar o menos 8 para o outro lado. Só que o menos 8, quando passa para o outro lado, ele muda o sinal, né? Então, ele fica mais 8. Então, a equação vai ficar assim, ó. X vai ser igual a 6 mais 8. Então, x vai ser igual a 14, né? E a outra equação é o quê? X igual a 14. Então, são sim equivalentes. Elas dizem a mesma coisa, tá bom? Então, o A é equivalente. Agora, vamos para 2, para B, né? A primeira equação diz assim, ó. 2x menos 1 igual a y. E a outra, vamos lá tentar resolver essa. Primeiro, pessoal, nós vamos fazer o quê? Vamos encontrar o valor de y, né? Na primeira equação, eu vou passar tudo que é y para o lado esquerdo. Vai ficar como, ó, 2y, aí tem um y lá do outro lado, né? Ele tá positivo, então ele vai passar para o outro lado negativo. Então, vai ficar 2y menos y dá igual a... Eu tenho esse 1 que tá desse lado, vai passar para o outro positivo. Então, vai ficar 2y menos y dá igual a mais 1. Então, resolvendo 2y menos y dá igual a y igual a 1, tá? Então, agora vamos para a segunda equação. Eu tenho 3y do lado e eu tenho menos 6 do outro. O que é que eu vou fazer para resolver isso, ó? Observe que tem um 3 multiplicando o y. Para eu poder tirar ele daí, eu tenho que dividir ele passando para o outro lado, né? Então, vai ficar y vai ser igual a menos 6 dividido por 3, tá? Então, 6 dividido por 3 vai dar 2, então y vai ser igual a menos 2. Já sei que não são equivalentes. Indo para a próxima questão, ó. Próximo item. Eu tenho 4z mais 1 vai ser igual a z mais 7. Passando tudo que é z para a esquerda, vai ficar, ó, 4z menos z, né? Que eu mudo o sinal. Vai ser igual a 7, permanece aí desse lado. E o menos 1, e o 1 que tá lá do outro lado passa como sendo menos 1. Então, vai ficar 4z menos z, que vai dar 3z, vai ser igual a 7 menos 1, que vai dar 6. Então, esse 3 está desse lado multiplicando, passa para o outro lado dividindo o 6. Então, z vai ser igual a 2, né? Então, nós vamos fazer a mesma coisa para esse segundo, ó. Eu tenho 3z vai ser igual a 6. Então, passando o 3 para o outro lado, eu tenho que z vai ser igual a 2. E a última equação também diz z igual a 2. Então, são sim equivalentes essas três equações, tá? Então, ó, eu tenho a D. Diz assim, ó, 2a mais a é igual a 12. Então, 2a mais a vai dar 3a, né? Igual a 12. O 3 está desse lado multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, fica 12 dividido por 3, né? Então, que dá igual a 4. Então, o meu A aí vale 4. Eu já tô vendo que não são equivalentes, porque, ó, eu tenho ali no final, a última equaçãozinha do item diz A igual a 3. Então, já tô vendo que essas não são equivalentes, tá bom? Então, pessoal, vamos lá observar agora a questão 31.
Observe as balanças abaixo em que os pesos têm uma mesma unidade de medida. Aí eu pergunto o item A. O valor de X é o mesmo nas duas balanças? Justifique. O item B. Encontre para cada balança a equação que a representa. Essas equações são equivalentes? Pessoal, nessa questão eu vou inverter a ordem. Eu vou resolver primeiro o item B. Aqui de um lado dessa equação eu tenho 3x mais... Eu tenho 3 mais 3, né? Então, 6. Então, 3x mais 6 de um lado... E do outro lado fica, ó, 2x mais 6 mais 6, que é 12. Então, fica 2x mais 12 do outro lado. A outra equação fica 2x mais 6 desse lado, e do outro lado fica x mais 12. Agora, vamos ver as duas equações e ver se elas são realmente equivalentes. Então, pessoal, nós vamos resolver aí essa equação para a gente ver o valor de x, né? Eu tenho tudo que é x, eu vou passar para o lado esquerdo, e tudo que é y, eu vou passar para o outro lado. Então, vai ficar 3x menos 2x vai ser igual a 12 menos 6, né? Disso vocês já entendem a troca de sinal. Então, fica x é igual a 6, né? Porque 3x menos 2x dá igual a x, e 12 menos 6 vai dar igual a 6. Então, pessoal, nós vamos resolver agora essa segunda equação, né? Então, vou passar de novo tudo que é x para um lado e tudo que não é x para o outro. Vai ficar, ó, 2x menos x igual a 12 menos 6. Então, 2x menos x vai dar x e 12 menos 6 vai dar igual a 6. Oba, obtemos sim a mesma equação. Então, sabemos que elas são equivalentes, né? Possuem o mesmo valor de x aí. Essa questão 32 pergunta, né? O esquema a seguir mostra uma balança com os pratos nivelados. E aí eu tenho aí uma balança, né? E eu tenho o item A. Determine a equação que a balança está representando. O item B diz, determine a equação que a balança representa quando se retiram de cada prato 3 cubos e 1 peso. E o item C pergunta qual é a massa de cada cubo, né? O item C quer saber justamente o valor de X, né? Quanto é a massa desse cubinho, que no caso é x. Nós podemos primeiro resolver o item A, que diz assim, ó, qual é a equação, né? A gente pode montar a equação. A equação vai ficar assim, ó, 4x de um lado mais 5, né? E do outro lado vai ficar 3x mais 15, tá? Conseguem entender? Agora, gente, para resolver o item B, eu vou pegar de cada equação, né, de cada lado, eu vou tirar 3 cubos, ou seja, 3x e 1 peso. Então, de um lado, ó, que eu tenho 4x, vai ficar apenas 1x. E eu tirar 1 peso, vai ficar apenas nenhum, né? Então, vai ficar x de um lado. E do outro lado, se eu tirar 3 cubos, vai ficar nenhum cubo, né? Se eu tirar 1 peso, vai ficar apenas 2 pesos, que vai ser igual a 10, né? Então, de um lado fica x e do outro lado fica 10. Então, x vai ser igual a 10. Então, o item C pergunta justamente o que é, qual é a massa do cubo, que é justamente o valor de x. Vamos encontrar aí? A gente pode ver isso, encontrar essa massa, resolvendo essa equação, né? Tudo que é x eu vou passar para um lado, tudo que não é, eu vou passar para o outro. Então, fica como, ó, pessoal? Então, fica 4x menos 3x vai ser igual a 15 menos 5, né? Então, vai ser igual. X vai ser igual a 15 menos 5 dá 10. Então, x vai ser igual a 10. É justamente a massa do cubo. Agora, vamos para a última questão, e é bem simples, né, pessoal? A gente vai resolver quanto vale aí essas equações. Eu vou fazer bem rápido, porque eu acredito que vocês já sabem como fazer isso, tá? Então, y mais 9 vai ser igual a 3. O 9 tá aí somando, vai passar para o outro lado diminuindo, né? Então, vai ficar y igual a 3 menos 9. Então, y vai ser igual a menos 6, né? Então, x menos 12 vai ser igual a 15. O que eu vou fazer? Deixo o x de um lado, né? Então, do outro lado vai ficar o quê? 15 menos 12, tá? Desse lado, passa para o outro lado como mais 12. Então, fica 15 mais 12. Então, x vai ser igual a 27, tá? Então, C,
Vamos pro C. Eu vou passar o 5 pro outro lado, então vai ficar y vai ser igual a menos 9. Aqui no item D, ó, tem 3x vai ser igual a menos 12. O 3 está multiplicando, vai passar pro outro lado dividindo. Então, vai ficar x igual a menos 4. Nesse outro aqui, ó, vai ficar x igual a 10 dividido por 3, né? 10 terços. E aqui vai ficar x vai ser igual a 90 dividido por 5, que vai dar 18, né? Então, x vai ser igual a 18.